Primeiramente, doutora Patrícia, agradecer seu pronto atendimento a gente, tendo em vista que eu, na qualidade de representante da Secretaria de Estado de Educação na região serrana, e eu estou vendo aqui que a gente tem algumas pessoas de lá, né, mas que eu estou conseguindo identificar, a gente lidar o tempo todo com essa questão de prestar informação, de prestar esclarecimentos sobre pessoas que estão custodiadas, aspas, né, nos nossos arquivos, né? Aquelas pessoas que estão fazendo parte dos nossos arquivos. E é sempre uma preocupação nossa saber quais são os limites que são possíveis de serem atendidos para essas solicitações, né? E que tipo de cuidado a gente tem que ter em relação a isso, né? A gente fica bastante feliz de saber que agora a gente tem lei específica, né? Que é a Lei 13.709, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e, logicamente, que essa Lei Geral de Proteção de Dados ela tem assim, um amplo espectro. Eu tinha uma visão até bastante um pouco reducionista disso, né? Antes de conversar com a doutora Patrícia, né? E antes de ter contato com o texto da lei, porque, na verdade, as leis vão saindo e a gente não vai se inteirando de todas as leis que saem. Então, agradecimento aí por esse pronto atendimento e a sua disponibilidade de fazer um esclarecimento para a gente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, doutora Patrícia é advogada, doutora, e especialista, agora está se especializando e especialista nessa questão da Lei de Proteção de Dados, entre outras coisas, né, logicamente. Então, muito obrigado aí pelo seu atendimento em relação à nossa solicitação, né? Qual a nossa preocupação, né? Sempre como a gente vai tratar aquilo que está sob a nossa guarda, né? Aqueles dados que estão sob a nossa guarda, né? E o que é dado que está sob a nossa guarda, né? Porque a gente sempre tem eu tinha uma impressão muito reducionista em relação ao que seria dado que estivesse sob nossa guarda, né? A visão era simples em relação ao que a gente anda vendo nos anúncios de televisão, né? Que o cara fala, ô fulano de tal, seu CPF tal, não sei o quê, sinal de que o cadastro dele vazou por algum lugar, né? A quantidade de telefone que a gente usa oferecendo empréstimo consignado, que o cara sabe que eu sou aposentado, o cara sabe que eu sou funcionário público. E como é que isso lidar? Como é que a gente lidar com essa situação, né? E como é que isso está transitando, né? Para minha surpresa, também, isso foi uma surpresa em relação a essa lei, né? Que, na verdade, não foi uma iniciativa tupiniquim, né? Não foi uma iniciativa brasileira, né? Ela foi, na verdade, uma tentativa de se inserir no cenário internacional em relação à proteção de dados, né? Porque, caso a gente não tivesse uma lei específica de proteção de dados, nossas relações comerciais, por exemplo, com a Europa, estariam comprometidas em relação a essa questão de dados, né? Então, doutora, é isso que eu fiquei assim, fui apresentado ao assunto, né? Foi apresentado o assunto por você, né? E, logicamente, que me saltou aos olhos uma série de problemas, e que as pessoas que estão aqui certamente vão levantar essas questões, né? Uma série de problemas que a gente vê como é que a gente lidar com essa questão de proteção dos dados que estão sobre não sei se o termo é esse, mas que está na custódia nossa, mas que está no nosso poder, né? Então, somos ouvidos. Fica à vontade para começar a explanar. Bom, primeiro que eu estou muito feliz de estar aqui com os profissionais da educação e uma honra tremenda, eu não consigo nem dizer exatamente o tamanho disso, porque com palavras eu não ia conseguir, de estar aqui na presença de uma pessoa tão ilustre quanto o professor Gelsi, que além de ser professor do Estado, né, também diretor regional da Secretaria de Estado de Educação, enfim, um homem absolutamente da educação, membro da Academia Petropolitana de Educação, enfim, então eu fico muito honrada e até com uma responsabilidade muito maior
Então, para conjugar a questão jurídica com os anseios dos profissionais da educação. Então, enfim, eu vou tentar utilizar aqui de termos bastante mais fáceis, né? Não tão jurídicos, para facilitar a compreensão. E para me apresentar, né, por que eu cheguei aqui, na verdade, eu sou doutora em Ciências Jurídicas e sou professora há 20 anos. Está fazendo agora 20 anos que eu dou aula nos cursos de graduação e de pós-graduação em Direito, não só aqui no Rio de Janeiro, mas também em outros estados. E a tecnologia permitiu, antes a gente tinha que viajar, passar final de semana e dando aula nos cursos de pós-graduação pelo Brasil, mas a tecnologia agora nos aproximou e abriu um leque de oportunidades em que eu posso estar no Pará, num dia, ou às vezes no mesmo dia posso estar no Rio Grande do Sul. Então a tecnologia aproximou demais as pessoas. E quanto mais a gente lida com a tecnologia, quanto mais eu fui lidando com a tecnologia, foi aumentando as minhas indagações e as minhas preocupações jurídicas, porque não tem como, dentro desses anos de experiência, tanto na academia como na área jurídica, nós nos divorciarmos, né, do que da nossa formação. Então, a minha formação de direito, jurídica, advogada como sou, mas também a minha atuação como docente. Então, essas coisas conjugadas começaram a firmar uma série de preocupações, né? E hoje eu estou à frente, sou presidente da Comissão Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é um dos principais institutos dessa temática no Brasil, IBDFAM, e é um instituto que não é um espaço só para juristas. Isso que é interessante, porque nós lidamos com uma interdisciplinaridade muito grande dentro do IBDFAM, que congrega não só as pessoas da área do direito, mas também pedagogos, também psicólogos, assistentes sociais, e, enfim, uma interdisciplinaridade muito grande que a gente congrega no IBDFAM. Tem mais de 18 mil associados IBDFAM. Então, à frente da Comissão de Família e Tecnologia, comecei a desenvolver todo esse estudo, né, do impacto da tecnologia nessas nossas relações jurídicas, E daí, conversando com o professor Gelsi, algumas perguntas que eu fiz, como a educação está lidando com a nova legislação, como é que esse setor está preocupado com isso ou não. E aí começamos e entabulamos esse nosso encontro de hoje, que para mim já está sendo bastante rico, né? E eu espero que para vocês também. Então, eu vou compartilhar em alguns momentos a tela, uma timeline da tecnologia dentro do sistema de educação, dentro do sistema de ensino. Então, eu busquei lá da década de 50 até os dias atuais e até fazendo uma projeção futura desse impacto. Então, rapidamente, vendo lá na década de 50, quando foi desenvolvido já uma máquina de ensinar. Veja, na década de 50, era uma máquina que respondia sim ou não. Na verdade, os alunos respondiam sim ou não às perguntas que iam sendo realizadas, e a partir dali saía um resultado. E de forma que, para esse resultado, bastava o professor fazer a verificação de desempenho. Então, se pensava que isso iria trazer uma eficiência maior para o ensino. Aí, na década de 70, já com o MIT, que é uma escola internacional de tecnologia, enfim, muito conhecida, ela começa a relacionar a inteligência artificial, buscando também uma automação no processo de ensino. Aí, veja, a gente está falando de 10 em 10 anos, né? Não exatamente os anos, né? Na década de 70, surgem os retroprojetores. Isso a gente conhece bem, né? Os retroprojetores, isso já trouxe um dinamismo para a sala de aula. E aí, eu lembro daquelas transparências, né, professor Gelsi, que a gente fazia com aquele negócio plástico, com aquela caneta específica, né? E aí, olha só, surgem os gravadores de rolo, os slides, enfim.
E na década de 70, interessante, porque o rádio começou a ser utilizado como uma via de propagação do ensino. Projeto Minerva. Só que, obviamente, isso depois ficou bastante discutido, porque era uma época de ditadura militar e de que tipo de informação de ensino que a rádio estaria passando. Mas ali já foi precursora do programa Telecurso, que aí nós já chegamos mais à frente um pouco com aqueles programas de televisão, que algumas pessoas aqui, se não todas, vão lembrar desse momento, né? E aí, na década de 80, surgiram os computadores pessoais, com aqueles monitores monocromáticos verdes, né? E que processavam planilhas. Mas, nessa época, os computadores eram realidade de escritórios, né? Mas alguns professores já começaram a se interessar o que esses computadores podem me trazer como ferramenta, né? Lá na década de 80. Aí chegou a década de 90, não vamos lembrar bem, né? Década de 90, aqueles laboratórios de informática que as escolas traziam, com vários computadores, aqueles monitores gigantes. Gente, surgiu o disquete, a gente lembra disso, né? O disquete. Depois uma coisa moderníssima, que foi o CD-ROM. Então, assim, mas só escolas particulares ou escolas que eram tidas como padrão é que podiam investir nesses equipamentos, que eram caríssimos, né? Então, passamos por ano 2000, já para a década do ano 2000, a internet chegou. E olha só o que chegou, né? Trouxe uma questão revolucionária de pesquisa. Eu me lembro que eu ficava até de madrugada, às vezes, para fazer uma pesquisa de escola, via aquele Lelo Universal, a Barça, e hoje acho que as crianças nunca ouviram falar, talvez, né? Infelizmente. Mas, ou seja, lá na década, nos anos 2000 é que a internet começou a otimizar como ferramenta de pesquisa e chegar também às escolas. Aí, em 2010 foi a revolução das redes sociais, né? E os aplicativos, mas aí também trouxe uma situação bastante diferente para a sala de aula. Todos nós vivemos isso com os nossos alunos com os celulares nas mãos. Então, criou-se uma grande distração e os alunos começaram a transferir dados de um aparelho para o outro, mas também na década de 2010 é que surgiram os ensinos à distância, EAD, né? Aquela coisa do ensino à distância, que foi mais fortalecido a partir dessa década, né? E chegamos em 2020. O que aconteceu em 2020, né? Nós fomos quase que forçados a uma tecnologia, que nós não estávamos pensando nessa velocidade de introdução da tecnologia e fomos forçados, porque nós estamos aprendendo no tapa, nós estamos aprendendo fazendo, né? Errando e fazendo. Então, mas foi uma revolução para o ensino online, que atingiu a todas as instituições, e algo que a gente esperava que acontecesse em décadas, aconteceu em ano, que foi justamente a inclusão de um sistema de ensino desde o fundamental até a universidade, utilizando a ferramenta online. E o que a gente hoje, um ano depois, nós estamos preocupados agora com o quê? Com a proteção dos dados. Porque desde o surgimento da internet, né, com as redes de computadores, e do momento em que a internet faz com que seja uma via de transmissão muito rápida das informações, a gente começa a se preocupar com esses dados, né? Como o professor Gelsi falou, nós temos um banco de dados enorme, né, de diversas formas de alunos, e o que a gente precisa fazer? E aí surge especificamente, tá, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não que o nosso ordenamento jurídico, né, não que o nosso país já não tivesse leis preocupadas com os dados, mas essa é uma lei específica, particular, tratando especificamente dos dados pessoais, tá? E aí eu já faço uma prospecção para o amanhã, né, que a gente já estamos nesse momento que a gente chama de um momento da tecnologia, e daqui a o próximo passo é o momento que nós vamos nos preocupar, já estamos nos preocupando com a inteligência artificial. E aí, rapidamente, só fiz alguns paralelos que eu acho que vocês vão entender, né, que é o diário de classe.
aluno por aluno, fulano, beltrano, cicrano, né? E agora nós já temos tecnologia, nós estamos vivendo um momento híbrido, né? Ao mesmo tempo que nós ainda temos o diário de classe, esse bom e velho diário de classe, onde o professor vai chamando fulano por fulano, vai botando o quadradinho, vai botando a bolinha, ou F ou P, e, ao mesmo tempo, nós também temos o sistema totalmente informatizado, que é através lá da impressão digital, né? Eu trouxe também um exemplo do próprio aplicativo, alguns aplicativos que algumas escolas já fazem uso nesse sistema online hoje, o próprio aplicativo, o aluno vai ticando e vai dizendo a sua presença. Mas veja que o próprio aplicativo coloca o nome de todo mundo ali, né? Tem o nome de todo mundo, tem o horário, enfim. Então, tem dados ali. E é importante lembrar que dados pessoais não são tão somente aqueles dados eletrônicos. Isso é importante, porque tem pessoas que pensam assim, o dado pessoal é aquele pelo computador, né? Aquelas informações da internet. Negativo. Dado pessoal é toda aquela informação que leva até a você. Então, toda informação que faz com que eu chegue até você é um dado pessoal seu. Toda ela. Não importa se é aquela informação que está naquela pauta, né? Naquele livro de presença que nós vimos anteriormente, que está o meu nomezinho lá de forma analógica, batido à máquina ou impresso, enfim. Né? Tem as notas que o professor lança, tudo isso é dado pessoal, mas ele não é digital. É um dado pessoal que nós chamamos do meio físico. Então, nós temos o dado pessoal do meio físico. Qualquer anotação, se a escola anotar o meu nome e meu endereço num papel, é um dado pessoal meu. Porque é uma informação que faz me identificar, né? Que chega até mim, faz com que qualquer pessoa chegue até mim. Então, é o dado analógico ou o dado físico. Existe um dado digitalizado, que é aquele do meio físico, que a gente usa de um instrumento tecnológico para transformá-lo num dado digital. Então, virou um dado digitalizado, mas é um dado, como outro qualquer. Estou dizendo só pelo meio. E existe aquele dado que ele já nasce absolutamente digital, como hoje as nossas carteiras de motorista. Quem ainda não tem a carteira de motorista absolutamente digital, as próximas carteiras de motoristas, agora, a minha já é absolutamente digital. Então, são documentos que trazem informações, por exemplo, que já nascem digital. Elas não são analógicas, não são físicas e nem digitalizadas, elas já nasceram digitais. Então, essas são alguns exemplos que eu trago aqui, que é importante frisar, que aquelas pastinhas suspensas, aquelas pastas suspensas com o nomezinho do aluno, né? Que muitas escolas têm, cada pastinha com o nomezinho do aluno e ali dentro tem todo o histórico do aluno, né? Se ele teve alguma questão com SOI, né? Antigamente eu morria de medo, todo mundo tinha medo, né? De ser encaminhado para a secretaria, para o SOI, né? Para o serviço de orientação, olha só. Então, todo histórico do aluno dentro da instituição está dentro daquela pastinha ali que está suspensa. Qual é a diferença dessa pastinha suspensa dentro daquele arquivo que faz aquele barulho e fecha, né? Para aquele arquivo que você tem guardado no seu computador, ou ainda guardado na nuvem, né? Porque hoje nós temos a nuvem. Qual é a diferença? Nenhuma. Para a lei de proteção de dados, diferença zero. Tá? Porque o que a lei fala é de dado pessoal, não importa se no meio físico ou se no meio analógico. Isso é importante que a gente tenha já como consciência da legislação. Uma outra questão por que preocupação com os dados pessoais, né? Eu acho que hoje, esse quadro que eu vou mostrar aqui, normalmente quando eu faço essas apresentações, professor Josi, as pessoas terminam com medo. Nossa, a professora Patrícia me deixou apavorada, né? Porque, na verdade, a gente chama a atenção para coisas que estão na nossa volta, mas que a gente não tem noção ainda, né? E aí, quando a luz acende, você fala, meu Deus, olha o tamanho
da responsabilidade, olho o tamanho das coisas que eu preciso cuidar. Então, eu vou colocar aqui uma figura que eu acho que já vai dizer muito. Sabe aquela história de que a figura diz, né? Então, olha só, dados pessoais, tudo relacionado a você é um dado pessoal. Então, hoje, frente à tecnologia, o que nós somos? Se você me dissesse há um tempo atrás, eu diria nós somos um CPF, né? Porque o CPF diz tudo da gente. Né? Hoje, nós somos um complexo de informações, né? Que são os metadados. Na verdade, esse complexo de informação é mais conhecido como algoritmos. Então, nós somos algoritmos. Nós deixamos de ser um simples CPF para ser um algoritmo. O que é o algoritmo? É aquele conjunto de metadados, né? Tudo que está relacionado a você. Dentre as suas preferências, até de cor, de imagem, tudo que chama a sua atenção. Você vai dizer, professora Patrícia, mas como que vão saber qual é a cor que eu gosto, né? Gente, nós somos muito vulneráveis perto da tecnologia. A rede social, o computador, o celular, né? O tempo que você passa olhando para um determinado objeto já está dando a informação para aquela plataforma, né, que aquele objeto te chama atenção, só pelo simples fato de você olhar por mais de 3 segundos aquele objeto. E já começa a dizer também que aquela cor já é interessante para você. Ou será que nunca aconteceu de você falar um determinado assunto e daqui a pouco aparece a propaganda daquilo que você estava falando no seu celular? Né? Ou então, eu gosto de brincar dizendo que você está na rede social, você vê um produto que você nunca viu na vida, mas na hora que você bate o olho naquele produto, você diz, não posso viver sem ele. E imediatamente você fica desesperado porque você quer comprar aquele produto. Por quê? Porque ele foi desenhado de acordo com as informações que foram obtidas de você, sem que você percebesse que essas informações estavam sendo transmitidas. Então, veja, isso são dados pessoais. E hoje, dados pessoais são a maior riqueza. As empresas mais valiosas do mundo são empresas que lidam com dados pessoais. Então, é tão importante que é tido como um novo petróleo, certo? Então, são os insumos. Olha, as empresas pagam muito caro para ter informações sobre nós. E nós fornecemos os nossos dados como se fosse de graça, enquanto na verdade não é. Ou será que quem nunca forneceu um CPF para comprar uma aspirina na farmácia porque ganha um desconto? Na verdade, o desconto é o preço que você está vendendo o seu CPF, que você está vendendo aquela sua informação. Quando eu coloco, quando eu chamo a atenção a cada início de semestre, você imagina, a cada início de ano letivo, né? Pode ser semestre ou ano, né? A cada início de ano letivo, você imagina o tamanho de informações que as escolas passam a ter. A cada matrícula, a cada renovação de matrícula, a cada alteração de endereço ou a cada novo aluno, surge uma montanha de dados que as instituições de ensino, que as escolas, elas precisam se organizar, porque elas vão lidar com esses dados cotidianamente. Não tem como eu não lidar com os dados pessoais dos alunos. É cotidianamente. Esses dados, essas informações serão captadas, serão guardadas, ou seja, serão tratados. Então, veja, o que a gente precisa entender é que a captação de dados, a manutenção dos dados, isso é totalmente vital para o funcionamento das instituições de ensino, né? Para dentro do sistema. Então, o que é importante é que se tenham sistemas claros e bem definidos, né? Do que se vai fazer, do que se não vai fazer. Agora, por que isso é importante? Porque, veja só, vou botar aqui um outro slide. Um vazamentozinho de dados, por exemplo, e eu fiquei pensando, um vazamento de dados de uma escola, por exemplo, o que poderia acarretar, né? Imagina que se tem o livro de presença, e não só o livro de presença, mas ali tem as notas dos nossos alunos,
ali tem alguma questão comportamental do aluno, alguma situação que tenha acontecido, até questão de saúde do aluno, até questão de saúde, se o aluno tem alguma deficiência imunológica, se o aluno tem alguma restrição alimentar por uma situação particular também. Então, veja que essas informações, se vazadas, podem gerar danos aos nossos alunos. De que forma isso? Eu trago alguns quadros ali. Um quadro, por exemplo, de um menino, enfim, que é comum nas escolas, sofrer bullying. Então, se certas informações vazam, informações em que a instituição deveria ter por sigilosas ou privadas, né, mantidas como informações da intimidade, da vida privada, voltadas para a personalidade daquele aluno, se essa informação ela é vazada, veja que é comum os adolescentes e as crianças, enfim, praticarem bullying, não é? É comum isso acontecer. Então, do mesmo jeito que crianças podem praticar o bullying, também podem sofrer bullying, por causa de uma informação que foi vazada, uma informação familiar, uma informação de saúde, por exemplo. Outra situação também que eu passo a reportar é a questão, por exemplo, de uma nota ou de um coeficiente de rendimento, como é muito comum nas universidades, né? E que pode, por exemplo, fazer com que uma pessoa não seja admitida num determinado estágio. Não, você teve essa doença? Não, essa doença não. A escola passou a informação que você tem essa doença. Então, mesmo que não verbalizado, olha, não vamos te aceitar porque você tem essa determinada patologia, mesmo que não verbalizada, pode, obviamente, causar uma situação de discriminação, porque aquela pessoa passou por uma determinada situação familiar ou porque ela mesma enfrenta uma situação de saúde, por exemplo. Então, são informações que podem ser vazadas. E a gente também lembra que dentro da instituição de ensino não tem só os alunos, né? Existem os professores, o administrativo, os colaboradores, desde a pessoa que trabalha com a faxina, a pessoa que trabalha nas nossas merendas escolares, né? Então, são pessoas que estão dentro das instituições e que também têm dados pessoais, né? As instituições também possuem e administram os dados pessoais desses funcionários, desses colaboradores. Então, veja que um vazamento de dados desse também pode fazer surgir os cybercrimes ou cibercrimes, os crimes cibernéticos, né, como fraudes, hoje tão, infelizmente, difundidos, né, com as fraudes em razão do vazamento de dados. Nome, CPF, nome de pai, nome de mãe, questões de saúde, enfim, uma série de coisas. Por exemplo, pode ser que um professor querendo fazer um plano de saúde tenha um plano de saúde negado porque vazou um dado sobre uma questão de saúde familiar daquele professor. Aí o plano de saúde vai dizer, não vou dar plano de saúde para essa pessoa porque nós temos uma informação de que essa família tem esse tipo de patologia. Esse tipo de patologia não, então vamos negar aqui o plano de saúde. Né? Assim como nós podemos ter negados o financiamento em banco e tal, por causa de informações financeiras em bancos, e a gente nem sabe disso, né? Na verdade. Né? Então, por que isso tudo é importante? Porque nós estamos passando para um outro momento de proteção das pessoas, que é justamente a proteção da privacidade, a proteção da liberdade, né? Que eu estou propiciando. Isso tudo a proteção de dados faz, né? E propiciando um livre desenvolvimento da personalidade, fazendo com que as informações que sejam privadas continuem privadas, certo? E como nós vamos fazer com que essas informações que são privadas continuem privadas, que não sejam vazadas ou que não sejam comercializadas sem que nós, que queremos deixar a informação privada, né, sem nosso consentimento, né? Através, obviamente, de uma regra que vai regular o tratamento desses dados pessoais. Então, o que faz essa regra, na verdade? Passa os dados pessoais para o controle do titular. Então, a legislação diz o seguinte, os dados pessoais do GEOCI
pertence ao GEOSI. Então, ele vai dizer quais são os dados pessoais que ele quer que sejam públicos, ou de que forma que esses dados pessoais vão ser guardados, quanto tempo que esses dados podem ser guardados. Ele tem o direito a que os dados sejam sempre atualizados. Ele também tem o direito de chegar para uma determinada instituição ou um determinado e dizer o seguinte: olha, eu não quero mais o vínculo com vocês, então eu quero que vocês apaguem todo o banco de dados que tem sobre mim, porque eu não tenho mais interesse em manter relacionamento contratual, negocial com essa determinada empresa. Então, e a partir desse momento, inverte, faz com que as instituições que fazem o tratamento de dados, ou seja, a instituição que recebe os seus dados, ou porque coletou os seus dados, ou porque guardou os seus dados, ou porque transferiu os seus dados, né? Então, essas empresas passam a receber obrigações e deveres. E o resultado de obrigação, de deveres, o resultado disso chama-se responsabilidade. Então, ok, empresa, ok, instituição, você precisa dessas informações, ok. Então, você vai fazer de uma forma responsável, resguardando o direito à intimidade e à vida privada dos titulares, e vai conceder, e vai ter que permitir o exercício de certos direitos, dos direitos dos titulares. Se você não fizer, se você permitir que dados sejam vazados sem o consentimento, você vai responder, certo? Então, aí inverteu, né? Inverteu. Nós estávamos sem o controle, agora passamos a ter o controle, e aí jogamos a responsabilidade para quem, obviamente, tem que ter a responsabilidade, que é aquele que está tratando dos nossos dados, né? Lá vem ela com esse negócio de lei. Mas é importante, eu coloquei bem coloridinho para não ficar uma coisa meio chata. Então, veja só, eu coloquei só o artigo 1º, tá? Da lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, embora não tenha o P ali no apelido que se colocou, é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é vulgo LGPD, ok? Que é essa leizinha aí, a 13.709 de 2018, que já recebeu várias atualizações até hoje. Bom, o que diz o artigo 1º? Só para a gente entender. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Então, ela já responde. O que dispõe essa lei? Sobre tratamento de dados pessoais. Perfeito. Agora, realizado por quem? Ou seja, quem que vai realizar esses dados pessoais, né? Qualquer pessoa natural ou pessoa jurídica, certo? Seja de direito público, seja de direito privado. Então, não importa se é uma escola pública, se é uma escola privada, tá? Não importa. Mas o importante aqui, não está aqui, mas está mais adiante, e eu prometi não colocar mais, inserir mais artigos, etc., né, na vida de vocês, mas o que tem aqui é o seguinte: qualquer pessoa natural, tá? Desde que essa atividade seja uma atividade econômica. Então, veja, eu, sozinha, tá? Se captar o seu dado, agora uma informação, passa os seus dados. Isso eu não estou tratando o seu dado. Agora, se eu estou tratando o seu dado para uma atividade econômica minha, para uma atividade profissional, aí é um tratamento de dados, ainda que eu não seja uma pessoa jurídica, tá? Então, realizado por quem, né? Agora, para quê? Olha o que diz a lei, né? Para que eu vou fazer essa disposição toda, né? Para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. De quem? Da pessoa natural. Isso quer dizer que a pessoa jurídica não é protegida pela LGPD. A pessoa jurídica, ela é obrigada pela LGPD, ela é responsabilizada pela LGPD, mas ela não é protegida pela LGPD. Porque o dado pessoal que a gente está dizendo não é dado pessoal de empresa, é dado pessoal de pessoa natural. Ok? Então, conforme o prometido, esse é o único artigo que eu vou colocar para vocês. Certo? Então, por quê? O artigo 1º eu achei interessante, porque ali já diz muito, né? Então, só para, se você em algum momento precisa olhar a lei, você já bate o olho lá no artigo 1º, que ali já explica muita coisa para a gente. Certo? Bom, agora, finalmente, vou revelar o que são
os dados pessoais. Veja só. Por que eu vou botar esse quadrinho para você? Olha, porque normalmente a gente acha que dado pessoal é só o nome, CPF, endereço. Né? Mas não. Dado pessoal é toda a informação que leva até você. Ainda que esse dado pessoal seja indireto. O que isso quer dizer? Se eu coloco o CPF, é um dado pessoal direto, porque no CPF eu já consigo encontrar tudo sobre você. Tá? O seu nome já diz você. Olha, a matrícula, fiquei eu pensando aqui, né? A matrícula de um aluno já leva diretamente a ele, né? Porque dentro daquela matrícula eu já tenho todos os dados sobre ele. Então, eu já consigo identificar uma pessoa através da matrícula. Então, são dados diretos que a gente chama. E existem os dados indiretos, aqueles que eu preciso unir a outro para chegar até você. Por exemplo, se eu digo o seguinte, professor, caramba, quantos milhões de professores tem nesse Brasil, né? Muitos, tá. Onde trabalha? Na escola X. Opa, professor que trabalha na escola X, de milhões eu diminuí para 10, 15, 20, a depender do tamanho da escola. Mas vamos dizer uma escola menor. 20 professores. Né? Então, já diminuiu. Ok. Então, professores que trabalham na escola X e que seja do gênero feminino. Opa, 50% aí daquele número já. Então, de 10 pessoas diminui para 5. 5 pessoas. Olha só. Agora, professor que trabalha na escola X, que seja do gênero feminino e que tenha uma determinada condição de saúde. E só tem uma pessoa. Então, eu estou aqui conjugando uma situação em que quatro dados pessoais, 4 eu chego até você. 4 informações me levam até você. O que eu estou dizendo? Que cada um desses dados são dados pessoais, ainda que indiretos. Então, tem os dados pessoais diretos, dados pessoais indiretos, mas veja, são dados pessoais. Tá? Eu só coloquei uma qualidade, indireto ou direto. Tudo bem? Então, tudo é dado pessoal. Aí, então, tem dado pessoal direto e indireto. Só estou dizendo se vai ser direto ou se, tá? Agora tem algo que é importante e que eu acho que vai dizer muito das relações nas escolas, que são os dados pessoais sensíveis. Caramba, agora é sério. Dados pessoais sensíveis. A legislação diz o seguinte, tem os dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais sensíveis são aqueles da formação do indivíduo, que dizem do âmago, do fundamento do indivíduo. Olha só, informações sobre a origem dele, sobre a raça, sobre a etnia, sobre a religião, opinião política, filiação a sindical, religião, enfim, dados referentes à saúde, vida sexual, genético, biométrico. Então, esses dados são dados que dizem da pessoa. Então, dizer qual é a religião da pessoa pode levá-la a uma situação de discriminação, por exemplo. Vazar uma informação como essa, né? Vazar uma informação de uma filiação partidária, enfim, pode... Isso são dados sensíveis. E o que a lei faz com isso? Já que são sensíveis, olha, o cuidado precisa ser maior. Ok? Então, as possibilidades da instituição ter que resguardar esses dados são maiores. Mas a possibilidade dele fazer o tratamento desses dados são menores. Ou seja, instituição, você só pode tratar dados sensíveis nessas situações. E se você precisar tratar dos dados sensíveis, você terá uma responsabilidade ainda maior. Ok? Então, isso é importante. Aí, eu vou trazer para vocês 2 situações que a gente pode trabalhar os dados. Olha só, são os dados anonimizados
Bom, estou pensando eu como instituição de ensino aqui, né? Fazendo um exercício. Quero fazer uma pesquisa na escola X. Eu quero fazer uma pesquisa. Quantos são meninos, quantos são meninas, quantos são agênero, bigênero, quantos são, enfim. Quero fazer essa pesquisa. Você pode fazer essa pesquisa. Existem os dados anonimizados, aqueles que eu retiro, né? Eu não trago as informações que vão identificar o sujeito. Então, por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa na escola em que o aluno vai colocar sim ou não, mas não vai colocar nome, não vai colocar endereço, não vai colocar nada. Então, esses dados anonimizados, eles não são protegidos. Eles não estão protegidos pela LGPD porque os dados anonimizados são aqueles que eu retirei as informações referentes aos dados pessoais. Então, esses dados não chegam aos meus alunos, não identificam os meus professores. Tá? Então, eu tenho os dados e eu anonimizei. Então, digamos que os alunos tenham feito uma pesquisa, colocado o nome. Eu retirei o nome de todos eles, eu anonimizei os dados. E aí eu posso utilizar livremente, porque eu não estou mais com a proteção da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque deixou de ser um dado pessoal. Perfeito? Muito bem. Outra situação que a escola pode fazer, não falo de escola, mas estou dizendo da instituição no geral, pode ser uma empresa, enfim, né? Eu posso retirar, eu posso separar um dado do qual somente quem tem senha específica pode acessar. Então, por exemplo, qualquer pessoa pode acessar quantos advogados dão aula nesta instituição. Pode acessar quantos dão aula na escola X. Tudo bem. Quantos são homens e quantos são mulheres, tudo bem. Mas a condição de saúde que iria levar exatamente a Patrícia, a instituição vai separar esse dado e vai guardar com uma senha, por exemplo. Então, esse é um termo chamado de pseudonimizar. Tá? Então, eu crio uma ferramenta e eu crio uma barreira para que as pessoas tenham acesso exatamente ao dado que iria identificar o sujeito. Tá? Mas ele ainda está ali, ok? Basta lá o diretor da escola colocar a senha que o professor da escola vai ter acesso à informação completa. Tá? Então, eu não anonimizei aquele dado. Tá? Eu pseudonimizei. É de pseudônimo, eu criei uma situação diferente, tá? Então, é só para não se confundir, ok? Então, essas situações aqui no contexto geral da legislação. Eu coloquei um quadro aí bastante colorido, só para deixar a coisa mais alegre. Mas veja que coletar um dado, qual o seu nome? É tratamento de dados, tá? Transmitir, eu vou pegar esse dado e vou transmitir para essa outra empresa, reproduzir, classificar, dar acesso ou ter acesso, produzir, armazenar é um tratamento de dados, modificar é um tratamento de dados, transferir essas informações é um tratamento de dados, eliminar os dados, apagar os dados é um tratamento de dados. Então, veja a quantidade de atividades que são traduzidas num tratamento de dados. Então, acho que isso é importante que a gente coloque. Bom, então já sabemos dessas situações todas. Agora quero mostrar para vocês aonde nós estamos inseridos, tanto quanto sujeitos de direito dos dados, né? Quanto alunos, quanto professores, como colaboradores, e também quanto instituição de ensino. Tá? Então, veja, aqui nesse quadro eu coloco o que a lei coloca dos agentes, né? Quais são os sujeitos? Tem o titular, e aí no exemplo que eu botei pode ser alunos, pode ser os pais, pode ser docentes, demais colaboradores, enfim. O controlador, que é a instituição de ensino, aqui no meu exemplo, tá? Porque o controlador de ensino, o controlador de dados é a instituição de ensino, né? Que é a ela que compete dizer o que vai fazer com os dados dos alunos. Então, na hora que eu capto o dado, eu vou dizer o que eu vou fazer com esses dados, né? Eu vou guardar? Esses dados me servem, esses dados não me servem, esse aqui eu vou guardar aqui, esse aqui eu vou anonimizar, esse aqui eu vou colocar uma senha, eu vou guardar. Então, quem
tem o controle, quem toma decisão sobre os dados na legislação, chamado de controlador. E aqui, como a gente está falando para professores, né, vamos chamar a instituição de ensino ou a Secretaria de Educação, enfim, né, é o controlador, é quem controla essas informações, certo? O operador é o professor, né, é o colaborador, né, é a pessoa que está ali dentro, em nome da instituição, fazendo o tratamento. É a pessoa da secretaria que está arquivando os dados, é o professor que está lá com a chamada, né, do aluno, fazendo a chamada, lançando as notas, acessando o sistema, são os operadores. Mas o operador age em nome do controlador, certo? Porque eu, como professora, eu tenho ali a obrigação de lançar a nota, eu tenho a obrigação de fazer a chamada, tá? E o encarregado, aí é que vem. As instituições podem determinar, e pode ser alguém de fora da instituição, inclusive, pode ser um profissional, pode ser uma empresa. Tá? O encarregado é um profissional de dados, que vai organizar isso, vai pegar o mapa da instituição e vai criar um planejamento de proteção de dados. E, a partir desse planejamento, ele que faz a ponte com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, por exemplo, ele que faz a ponte com o usuário. Olha, eu quero tal informação, ele que sabe onde está a informação, ele que sabe o que tem que fazer para anonimizar, para pseudonimizar. Então, é o encarregado que pode ser contratado pelo controlador para isso, ok? Muito bem. Agora, para vocês, eu tenho aqui, que a gente chama de base jurídica, ou base legal. Ou seja, afinal, doutora Patrícia, quando eu posso fazer tratamento de dados, hein? Agora eu fiquei preocupada. Como é que eu vou fazer para fazer tratamento de dados dos meus alunos? Como eu vou fazer isso, né? Então, são as bases legais. O que é a base legal? É o permissivo, ou seja, quando a lei permite que a instituição faça tratamento de dados, que as empresas façam tratamento de dados, enfim. Muito importante, é o consentimento. Então, quando o titular de dados consente, é uma base legal. Tá? Cumprimento de um dever legal ou regulatório. Por exemplo, a Secretaria de Educação precisa lançar esses dados dentro de um sistema, né? Senão, no futuro, eu quero meu histórico escolar, eu não vou ter. Então, esses dados meus estão dentro de um sistema. Isso por quê? Porque tem uma lei, uma regra que regulamenta esse lançamento de dados. Então, a Secretaria de Educação, por exemplo, vai manter esses dados por força de uma imposição legal. E não por causa do consentimento, é porque a lei manda que eu faça. Então, cumprimento de uma obrigação legal, por exemplo, é uma base jurídica, tá? Ou seja, é uma base legal. Então, são várias situações que a lei permite o tratamento de dados, ok? Então, o que é importante? A instituição verificar qual é a base legal para que eu faça o meu tratamento de dados, tá? Então, na hora que o professor está fazendo o tratamento de dados, ele está fazendo o tratamento de dados em nome da instituição da qual ele está servindo, certo? Então, não é o professor, é a instituição. O professor está ali operando dados, mas o controlador é a instituição. E a instituição faz esse tratamento de dados por quê? Porque tem uma lei que determina que ele pegue esses dados, que ele realize a matrícula daquele aluno, né? Que esse aluno está numa base de dados que a legislação criou. É obrigatório que a escola tenha esses dados todos dentro desse sistema, certo? Então, aqui, para a gente entender, ó, eu tenho o consentimento, tá? Como uma base. Quando eu não tenho o consentimento, porque se tem consentimento, tá tudo certo, né? Mas quando eu não tenho consentimento, por algum motivo, quais são os permissivos, né? E aí são várias aqui, vários, né? Como a legislação. A lei manda. Então, se a lei manda, eu não preciso pedir o consentimento, porque a lei já determina que eu faça, tá? Para a realização de políticas públicas, para estudo, para pesquisa, tá? Desde que eu anonimize, desde que eu não traga, obviamente, situações. Então, são várias as hipóteses, tá? É cumprimento de um contrato, por exemplo, né? Nós, advogados, fazemos tratamento de dados dos nossos clientes.
Né? Não só porque eles permitem, mas eu não tenho permissão para todos os tratamentos de dados que eu faço. Então, se o cliente me contrata para eu ajuizar uma ação, por exemplo, né, isso já está no contrato, porque eu preciso jogar os dados dele para o sistema do judiciário, senão como é que eu vou fazer a ação judicial? Não é isso? Então, já está dentro do meu contrato com o cliente, já está dentro do meu exercício legal, certo? Bom, e aí, então, situação importante, quando não se aplica a LGPD, não se aplica, ou seja, eu não preciso me preocupar com a LGPD, tá? E aí eu guardei uma situação interessante. Para finalidade jornalística, olha ali embaixo, ó, o que nos chama a atenção. Finalidade jornalística, artística ou acadêmica. Opa, acadêmica, tá? Com os permissivos legais. Ou seja, eu posso utilizar dados pessoais, tá, para fazer pesquisa, para fomentar a pesquisa, tá? Eu posso fazer isso. Mas, obviamente, eu tenho que resguardar os direitos, tá, do titular dos dados. Certo? Então, eu posso fazer pesquisa, desde que eu respeite a intimidade, a vida privada e tudo aquilo que a legislação me determina. Tá? Então, são situações em que a lei não se aplica. Tá? Então, enfim. Pronto, vou tirar aqui. Essas situações são importantes, tá? O consentimento do titular dos dados, é importante o consentimento dos pais dos alunos, por exemplo, é importante o consentimento dos alunos, se forem maiores e capazes, enfim. Então, agora, quais são os direitos dos titulares? Então, quais são os meus direitos sobre os meus dados? Quais são os direitos dos meus alunos? Ou quais são os direitos dos meus professores? Né? Quais são os direitos? Primeiro que reclamar perante a autoridade nacional é um direito. Né? Na hora que eu vejo uma violação de dados, eu posso reclamar. Eu posso ajuizar uma ação, por exemplo, quando eu vejo que os meus dados estão sendo utilizados de forma prejudicial, tá? E que não tem respaldo daqueles permissivos da lei. Eu posso reclamar nos órgãos de defesa do consumidor, por exemplo, né? Porque essa lei, gente, ela não é usada de forma estanque, não. Eu vou utilizar a lei junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu posso já usar essa lei junto com o Código de Defesa do Consumidor, tá? Mas quais são os direitos que eu tenho? Eu tenho o direito, por exemplo, e de forma imediata, e eu acho que a instituição aí precisa estar atenta a isso, porque a lei diz que o titular dos dados tem direito a requerer, a obter imediatamente. Agora, o que é imediatamente, né? Então, se eu, como titular, pedir à minha instituição de ensino, a instituição de ensino tem que me dizer imediatamente, tá? Mediante requisição, eu tenho que requerer, claro. Confirmar se aquela instituição está fazendo o tratamento de dados. Eu preciso ter acesso, eu quero saber que dados meus vocês têm. Eu tenho direito aqui que esses dados estejam corretos, estejam atualizados. Eu tenho direito também à portabilidade dos dados, isso é importante. Digamos, se eu quero me transferir de uma instituição para outra, tá? Eu não quero que certos dados meus fiquem aí. Eu quero que você pegue todos esses dados e transfira. É claro que a instituição vai dizer, não, mas eu tenho determinação legal de que essas informações precisam estar guardadas. Então, vai estar guardada, não pelo consentimento, mas essas informações estarão guardadas pela permissão da lei, ok? Que é quanto ao tratamento de dados de crianças e de adolescentes. Bom, aqui tem umas situações bastante interessantes e importantes. Primeiro, veja a quantidade de dados hoje dos alunos que uma instituição tem, e pelo fato desses dados estarem dentro de um ambiente hoje totalmente informatizado, certo? Existem alguns cuidados ainda maiores, porque o vazamento de um dado dentro de um sistema de internet, por exemplo, muitas das vezes você não consegue reverter.
E aí eu vou chamar aqui a atenção para o artigo 14 da LGPD, que é o artigo que trata dos dados de crianças e adolescentes. Só vou dar uma boa notícia. Ó, criança e adolescente está lá na LGPD, tem um artigo tratando de crianças e adolescentes. Isso é ótimo, né? É só eu olhar lá. Agora a má notícia, só tem um artigo. Essa é a má notícia, tá? É um artigo com alguns parágrafos, mas é um artigo. E outra coisa que diz o seguinte, sem novidade nenhuma, o artigo 14 fala que tem que ser voltado para o melhor interesse do incapaz. Mas isso o Estatuto da Criança e do Adolescente já diz, né? Já fala. Agora, olha que interessante. Vou mudar o quadro aqui. Olha só. Diz assim, o tratamento de dados pessoais de crianças... Aí, veja só. O artigo 14 fala crianças e adolescentes, ok? Mas os parágrafos que vêm abaixo não falam mais, só falam crianças. E é importante que a nossa legislação faz diferença entre criança e adolescente. Criança até 12 anos, adolescente a partir de 12 anos, tá? Então, a gente tem que ler essa legislação de acordo com como está, tá? Então, tudo isso agora é só sobre criança. Olha só, o tratamento dos dados de crianças só pode ser realizado com consentimento específico e em destaque de pelo menos um dos responsáveis. Um dos responsáveis. Tá? E aí diz, deve realizar todos os esforços para verificar se o consentimento é mesmo daquele responsável. Quem deve? A instituição de ensino, aqui no nosso exemplo. Tá? E também deve manter público os tipos de dados coletados. Então, eu tenho que saber quais são os meus dados que você tem aí, ou escola? Quais são os meus dados que você tem? Ou faculdade? Ou, enfim, né? Quais são os dados? Veja, não precisa dizer qual é o dado, mas tem que dizer que tipo de dado. Tá? Então, você tem que deixar de forma pública que tipo de dado você tem sobre as pessoas. Bom, passando aqui adiante, eu fiz aqui Só voltar... Ah, tá certo. Tá. Foi isso aqui? Deixa eu ver aqui. Tá certo. Achei que tivesse pulado. Bom, quando eu posso captar os dados de crianças sem o consentimento... A gente falou só de criança, lembra? Tá? Só até 12 anos. Sem o consentimento dos seus responsáveis. Quando eu posso fazer isso? Quando a coleta desses dados for necessária para fazer contato com os próprios responsáveis, tá? E quando isso acontecer, só pode ser utilizado uma única vez, e sem que eu faça armazenamento de dados. É claro que vai depender da sua atividade. Olha, se eu sou uma escola, eu tenho tudo sobre o meu aluno. Eu sei quem são os responsáveis, eu sei se tem alguma restrição jurídica, por exemplo, se algum parente pode se aproximar, se não pode se aproximar, se tem alguma medida restritiva, isso tudo a escola tem conhecimento, tá? Por quê? Porque é uma imposição legal. Veja, então não estamos fora do consentimento, estamos pela imposição legal. Tá? Então, tem instituições, por exemplo, levam-se os filhos ao parquinho, e aí deixa a criança lá, né, enquanto o pessoal vai para o shopping, deixa a criança no parquinho, né? Esse parquinho não pode ter guardado os dados dessa criança. Esse parquinho vai pegar só o nome do pai, e o nome da mãe, enfim, o telefone e só, e não vai fazer cadastro disso. Tá? Então, também é necessário para quando se tem uma emergência. Fora isso, eu preciso do consentimento. Tá? Eu preciso do consentimento. Bom, aí também é importante que as informações de criança e de adolescente, elas devem ser dado um tratamento específico para eles. Tá? Porque essas informações, elas precisam ser claras. A criança precisa entender que tipo de informação, o que essa informação está trazendo para ela, que tipo de informação ela está dando, ela tem que entender por que ela está fornecendo essa informação. Então, tem que ser totalmente voltada para a condição dessa criança, especificamente dessa criança. Tá? Bom, o que cabe aqui no desenvolvimento das instituições de ensino aos órgãos gestores, né? Utilizar os dados de forma voltados para o propósito que aquele dado se propõe, né? Então, tem que ser de forma adequada,
Eu não posso utilizar esses dados para uma forma diferente. Então, eu não posso pegar os dados do aluno, por exemplo, e dar para um curso de inglês para fazer propaganda, tá? Sem o consentimento, por exemplo. Não posso fazer isso, certo? Então, a finalidade tem que estar adequada, né, para o que aquele dado está servindo. Aquele dado tem que servir exatamente, simplesmente para aquela necessidade. Eu não posso utilizar para além daquela necessidade que aquele dado foi captado, né, foi recebido. Eu tenho que prover livre acesso às informações que se tem sobre o titular. Então, se os pais dos meus alunos querem acesso às informações que se tem sobre eles, eles têm direito a esse acesso, né? E assim vai. Então, guardei aqui algumas coisas obrigatórias, né, que as instituições precisam manter. Né? Então, só lembrar, livre acesso, essas informações têm que estar adequadas, têm que estar voltadas para a segurança. Né? Essa segurança tem que, obviamente, prevenir qualquer tipo de incidente com esses dados. Eu tenho que garantir que esses dados não servirão como um fator de discriminação dentro da instituição, certo? Então, são fatores bastante importantes aqui. Então, eu coloquei aqui alguns dos deveres, né? Algumas das obrigações dessas situações. E quando, doutora Patrícia, que eu estou eximido dessa responsabilidade, né? Se acontece uma situação, vazou dados dos meus alunos, quando que eu estou excluído dessa responsabilidade? Bom, a lei diz 3 hipóteses. Uma, esses dados não foram você que fez o tratamento, não foi a sua instituição que fez o tratamento de dados, esses dados não foram tratados pela sua instituição, ou esses dados foram tratados exatamente da forma que a legislação determina e com os cuidados que a legislação determina, ou seja, não houve uma violação. E terceiro, o vazamento ou essa informação foi tornada pública exclusivamente por culpa do titular desses dados. Tá? É uma outra forma. E aí, para terminar, quais são, se a responsabilidade tiver que recair sobre mim, sobre instituição, né, quais são as sanções? Né? Ou seja, quais são as punições que eu posso ter? São as punições administrativas, que podem ser determinadas por um órgão, por exemplo, a própria Secretaria de Educação pode determinar uma sanção a uma determinada instituição de ensino. Né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem pode receber as reclamações administrativas e pode impor severas multas para as empresas, para as instituições, tá? E tem a forma pela via judicial também, tem a responsabilidade, porque aquele que causar dano a outra pessoa, tá? Está obrigado a reparar o dano. Então, se eu permitir um vazamento de dados e isso gerou um dano moral ou um dano material, a instituição vai ser responsabilizada. Tá? Os órgãos de defesa do consumidor também podem aplicar sanções. E ainda uma sanção diferente que a gente tem conversado bastante, que é o dano reputacional. Aquela instituição fica com uma baixa reputação no tocante à proteção dos dados de seus alunos, dos seus colaboradores, enfim, né? E isso já num contexto maior, né? Das empresas que têm boa reputação e as empresas que têm má reputação no resguardo dos dados pessoais, né? de seus funcionários, clientes, colaboradores, enfim. Então, existem diversas formas em que se pode fazer uma análise para começar. Então, se você está pensando como gestor da instituição, enfim, se você tem um cargo de coordenador ou de gestor, enfim, eu trago aqui algumas ideias para você começar a pensar num sistema de adequar a sua instituição à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu trago aqui algumas ideias, algumas perguntas para vocês, né? Ou seja, quais são os procedimentos que atualmente a minha instituição adota?
tá? Quanto aos dados, né? Quais os dados estão sendo processados? Você já sabe exatamente quais são os dados? Levanta esses dados. Quais são os dados? O que eu tenho? Nome, CPF? Quais são os dados? Que tipos? São dados sensíveis? Eu tenho certeza que a escola lida com dados sensíveis. Dados da saúde, só para lembrar, são dados sensíveis. Tá? Dados acerca da sexualidade é um dado sensível. Ok? Então tem que tomar cuidado. Você pergunta assim, professora, saber o estado civil é um dado sensível? A princípio, não. Né? A princípio, não. Mas se você me perguntar, e saber o nome do cônjuge é um dado sensível? Pode ser. Né? Pode ser. Primeiro que eu estou captando dado de terceiro. Né? Mas, especificamente, se é um dado sensível, ali pode revelar, por exemplo, se é uma união homoafetiva ou não. E aí você está dizendo da sexualidade do seu aluno ou do seu colaborador, por exemplo. E a questão da vida sexual é um dado sensível. Pode levar à discriminação, por exemplo. Certo? Então, é uma situação que tem que se pensar. Né? Por exemplo, o GPS, a informação de localização, a princípio, não é um dado sensível. Mas se você me diz que a professora Patrícia, toda semana, às 9 da manhã, está com o carro estacionado na frente da igreja, é bem provável que ela frequente aquela igreja. E informações religiosas são dados sensíveis. Tá? Gravações em sala de aula. Imagem é dado, hein? É dado pessoal, hein? Imagem é dado pessoal, vídeo, foto, são dados pessoais, certo? Então tem que tomar cuidado. Eu estou captando aquela imagem na sala de aula, por quê? Por quê? Aí o professor Gilci vai dizer, não, para resguardar a segurança dos meus alunos e dos meus professores. Muito bem. Então, qual é o permissivo legal? Segurança. Está ali. Mas veja, você só pode captar para aquela finalidade de segurança. Certo? A não ser que você tenha o consentimento das demais pessoas para uma outra atividade. Mas a finalidade é segurança. Então, está lá resguardado como segurança. Ok? E se a sua instituição tem um operador, o operador, que é aquela pessoa que vai fazer a adequação, né? vai saber tudo sobre a gestão de dados da sua instituição, ele tem que saber exatamente que é segurança. Por quê? Porque na hora que a autoridade bater lá na porta, né? Vai perguntar, isso aqui, o que é? Isso aqui é para segurança. Isso aqui é para outra. Então, os permissivos legais têm que estar ali exatamente adequados, tá? Que é a adequação que a gente estava conversando. Então, veja, separar esses dados já é um primeiro passo, né? Quantos dados eu estou mantendo? Será que é necessário mesmo, né? Será que é necessário eu saber essa informação? Não. Então, vou separar. Isso aqui não é necessário. Certo? Então, são algumas... e aí eu vou colocar aqui alguns passos, por exemplo, né? Um primeiro passo, entender o impacto, né, que a LGPD firma na escola, que é importante, né? Designar uma pessoa responsável para fazer essa verificação, para fazer essa adequação, né? Identificar quais são as atividades, traçar o perfil, o que são dados pessoais, o que não são dados pessoais, se esses dados me interessam, se esses dados não me interessam e eu elimino, né? Analiso se a segurança está adequada para a manutenção daqueles dados, avalio os riscos e vejo quais são as obrigações que a escola tem. Né? Revejo os meus contratos, porque, gente, tem contratos com terceiros, tá? Que é de responsabilidade da escola. Então, digamos que a escola contrate uma empresa que vai instalar as minhas câmeras de segurança e essas empresas é que vão captar essas imagens. Essas imagens ficam na nuvem dessa empresa. Isso é contratos com terceiros, de responsabilidade da escola. Então, também é importante que esses contratos sejam revistos, para que se coloque cláusulas que vão assegurar, obviamente, uma situação de proteção à escola, caso aconteça alguma coisa, frente a esse terceiro, tá? Porque frente aos meus usuários, a responsabilidade é diretamente da escola. E aqui, fazendo um paralelo com uma propaganda que a gente assiste muito na televisão, né? Professor é tech, professor é pop, é top, professor é tudo, né? Tá no Insta, tá no Face, tá no Instagram, tá no WhatsApp. Professor é a indústria e a riqueza do Brasil. Então, quero aqui terminar essa minha apresentação agradecendo a presença de vocês, está aí o meu e-mail,
os meus canais do Instagram, para quem quiser fazer perguntas ou tiver dúvidas, tá bem? Então, eu queria agradecer, vou chamar de volta o professor Gelsi, eu espero que tenha conseguido... É muita coisa, né? Muita coisa em pouco tempo, mas eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que é essa legislação e da importância dela para os profissionais de educação. Professor Gelsi? Bom, agradecer à professora e à doutora Patrícia, professora e doutora Patrícia, mas vou dizer o seguinte, que eu saio desse encontro nosso aqui com um arzinho de desespero, né? Porque esse desespero tem a ver com o quanto a gente se dá conta da nossa ignorância sobre o assunto, né? Que é o tratamento de dados pessoais. Me ocorreu aí que eu tenho aqui uma infinidade de escolas que estão sob minha responsabilidade na Secretaria de Estado de Educação, que é uma região que abrange 9 municípios. A maioria delas tem o Big Brother, ou seja, a câmerazinha dentro da sala de aula, né, captando imagens, né, com a questão, logicamente, com o argumento permissivo legal, como foi falado aqui, né, para a segurança, mas o cuidado que tem que ter com esse tipo de imagem para que isso não se torne uma questão de constrangimento e, enfim, dano para aquelas pessoas que estão sendo lá filmadas, né? Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção aqui em relação a isso. Mas eu queria fazer uma pergunta, se puder responder assim, de forma rápida, né? Porque eu sei que o nosso tempo está apertado, né? Nós, nas escolas, temos assim, um verdadeiro assédio, né, de indagações do Ministério Público, da Defensoria Pública e de outros organismos de controle da infância e do Conselho Tutelar, né, sobre nos exigindo que a gente preste informações sobre alguns alunos ou algum determinado aluno daquela unidade escolar, né? Nós temos, às vezes, indagação sobre se o aluno pertence à rede, né? Às vezes nem sabe se o aluno pertence ou não, se aquele indivíduo é ou não aluno da rede. Quais são os limites que a gente tem em relação a fornecer esse tipo de informação, né? E já sabendo que, por exemplo, eu agora já sei que tratamento sensível a gente tem que fazer, né? Dos dados sensíveis é necessário a gente ter esse cuidado. Mas que tratamento a gente tem que dar para esses casos que nós somos solicitados por alguns órgãos, né? E quais aqueles que eu efetivamente não devo atender de maneira nenhuma? Bom, era isso que eu queria. Excelente pergunta. A questão é o seguinte, tem os permissivos legais, né? São vários, um deles é a imposição de um dever legal. Então, se o Conselho Tutelar faz uma indagação, ou o Ministério Público faz uma indagação, ali, se há uma obrigatoriedade por um dever legal, ali é o seu permissivo. Tá? Mas o que eu faria enquanto instituição? Se o Ministério Público está me perguntando, eu quero saber qual é a finalidade da minha resposta, né? É para um processo judicial? É para uma investigação criminal? Eu quero saber qual é o motivo. Então, é importante que eu fique com esta informação, até porque também outro permissivo legal é a questão da segurança pública, né? Para prestar segurança. Então, de repente, dentro de uma investigação criminal, dentro de um processo de família, que é muito comum dentro dos processos de família, né? As escolas sempre estão com questões de processo de família, ou de uma separação dos pais, ou de uma restrição de convivência, enfim. Então, eu vou lhe prestar, mas qual é o motivo, qual é o permissivo? Né? Então, qual é o permissivo legal? Qual é o número do processo, qual é o número da... Porque é importante que você, para resguardar, né? Se amanhã a autoridade de proteção de dados ou alguma outra autoridade vem e diga por que a instituição proveu essa informação, né? Tem que dizer, olha, eu provi em razão de uma obrigação legal, já que o Ministério Público me fez a pergunta dentro de um processo judicial ou dentro de uma investigação, né? Então, estou dentro desse permissivo. Né? E, obviamente, você pode verificar dentro dessa informação, mas prestar essa informação dentro desse processo, isso aqui não tem uma adequação, né? E isso é para chamar a atenção para a sua responsabilidade, é isso que eu estou fazendo, tá?
para o tamanho da sua responsabilidade. Né? E eu tenho aqui também uma outra pergunta com relação às aulas gravadas. Eu acho que eu já respondi, né? É importante que as aulas gravadas, ou você tem um consentimento, né, dos responsáveis para aqueles alunos de que a aula esteja sendo gravada, né? E esse consentimento está sendo dado por quê? Ou seja, por que a aula está sendo gravada? Né? Acho que é importante que seja informado o motivo pelo qual a aula está sendo gravada. Por uma questão de segurança, por uma questão de dizer se a pessoa estava presente ou não. Aí você vai pensar, será que vale a pena eu gravar a imagem da criança só para dizer se ela estava presente ou não? Será que não tem uma outra forma de eu captar essa informação, se ela estava presente ou não? Tem que guardar uma imagem de uma criança? Então, também vai ter que sopesar aí alguns direitos e alguns deveres, né? Como podemos adequar a lei nos grupos de WhatsApp? Não tem, assim, os grupos de WhatsApp, quando são profissionais, o caso, por exemplo, de uma instituição, a turma faz o grupo de WhatsApp, né? E o professor passa a matéria pelo WhatsApp, né? Então, essa é uma obrigação que chama a obrigação da instituição, porque se o meu professor cria um grupo de WhatsApp e ali ele dá aula, ou ele passa informações da aula para os alunos, isso chama a responsabilidade da instituição. Ok? Porque o professor está ali como professor porque está em nome da instituição. E o professor está captando os dados em nome da instituição. Tá? Isso é importante também frisar. Então é isso. A questão de receber ligações sem parar, né? E aí a Elizabeth Lamosa já colocou aqui que existe um site chamado nãomeperturbe.com.br, né? Que é uma instituição. Hoje você cadastra o número desses telefones que você está recebendo ligação sem parar, para que não faça mais isso, senão as instituições de defesa do consumidor podem ir em cima e, enfim, aí tem ações coletivas e uma série de coisas, claro, sempre resguardando o seu direito de ir ao judiciário também para fazer cessar qualquer tipo de lesão a direito que você tem, tá? Então, é isso. Acho que, professor Gelsi, alguma outra pergunta? Se algum inspetor de polícia me solicitar, eu acho que é mais ou menos isso que o professor Gelsi já me perguntou, do Colégio Estadual Pedro II, né? Se o inspetor de polícia me solicitar os dados de algum aluno, como devo proceder? Eu acho que a resposta seria a mesma que eu dei para o professor Gelsi agora, se o Ministério Público me faz a pergunta, né? Ou seja, eu posso dar, mas eu preciso saber o motivo, né, ligado a quê, eu preciso me resguardar que essas informações estão indo para o lugar correto, né? A Magda queria saber sobre a divulgação dos currículos dos professores, e da questão do recrutamento e seleção. Divulgação de currículos de professores, eu pegaria o consentimento deles. Eu quero divulgar o currículo dos meus professores, eu acho legal a instituição divulgar, né? Então, mas aí os professores precisam dar o consentimento para que esses currículos sejam públicos, né? Porque aí vão saber qual é o meu nome, aonde eu me formei, qual é a minha formação, enfim, e é tudo aquilo que eu quero que seja público ou não. Então, eu acho que seria interessante pegar o consentimento dos professores. Tá? Então, é isso. As aulas gravadas no Zoom. Professor Gelsi, de novo, tá? Você está mudo outra vez? Vamos aqui fazer um unmute aqui, peraí. Agora você pode clicar aí, vê? Agora de novo. Você tem o controle do microfone. Bom, é isso. A gente teria, assim, talvez uma quantidade de questões a serem levantadas sem número, né? Porque as situações são múltiplas, né? Enfim. Mas fica aqui chamada a atenção para todos aqueles que operam com informações de escola, né, que a gente, no mínimo, tem que ter um cuidado danado, né? No mínimo, muito cuidado na hora da gente prestar informações sobre funcionários, sobre alunos e sobre colaboradores. Né? Eu, como representante de uma regional, tenho maior quantidade, inclusive, de dados. Né? Eu tenho quantidade de dados de 14 mil professores. Né? Tenho quantidade de dados de 60 mil alunos. Então, a gente tem que ter um cuidado danado como é que a gente distribui isso. No momento de pandemia, aí, a gente passou por situações interessantes, né? Secretarias de saúde, por exemplo, pedindo cadastro de professores para poder botar na fila, né, de vacinação. Como é que a gente faz isso? Por uma questão de saúde.
Saúde. Mas que tipo de... seria saúde. Permissivo seria saúde. Mas o que eu posso soltar para essa instituição? Né? O que eu deixo, né, sair do cadastro? Deixo sair o nome, deixo sair a idade só. Né? Era o máximo que fica reservado a minha possibilidade de fornecer a informação. Não devo extrapolar isso. Então, é interessante que a gente tem que ter o máximo de cuidado mesmo, quem dirige escola, quem é coordenador pedagógico de escola, que tem acesso a dados muito mais sensíveis do que o próprio cadastro formal da escola. Né? Aliás, os cadastros sensíveis, de dados sensíveis, eles estão exatamente aí nas orientações educacionais, nas orientações pedagógicas. Né? São esses que talvez tenham a maior quantidade de dados sensíveis dos alunos. E esses precisam, especialmente, estarem preocupados com que tipo de informação ele pode prestar de cada aluno. Professor Gelsi, até a merendeira da escola tem dados sensíveis, porque na hora que a merendeira da escola precisa separar o alimento específico para um aluno que tem uma restrição alimentar, ou seja, uma condição de saúde, é um dado sensível. Né? Então, a merendeira da escola precisa estar consciente de que aquilo é um dado sensível que ela não pode sair informando a todos, né? Assim como os professores, com aquela chamada na mão, né? Com as notas dos alunos. Né? Antes a gente tirava uma cópia e colocava assim, presa. Né? Hoje vou pensar, peraí, não vou colocar aqui público, né? Que o aluno tirou 0, o outro tirou 10, olha, de repente vai causar uma situação para um aluno que tirou 0, né? Esse é problema, né? Bom, tá bom. Professor, eu estou absolutamente satisfeito com as suas informações, né, sobre o favor que você prestou para a gente em relação ao esclarecimento desses assuntos que são absolutamente sensíveis no nosso caso. Né? O tratamento dessas informações são absolutamente sensíveis para a gente que está dentro de escola, dentro de instituição de ensino. Agradeço muito, né? E fica o convite para toda vez que tiver disponibilidade a gente puder ampliar esse grupo, né? Para a gente discutir. Eu acho que agora se multiplica mais, né? Porque nós estamos aqui participando 23 pessoas, para que a gente possa ampliar essa questão do conhecimento da utilização de dados pessoais. Muito obrigado, professora doutora Patrícia Correia Sanches. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, me coloco absolutamente à disposição para responder qualquer pergunta que se fizer, enfim, estou aí, já dei os meus canais de comunicação e quero agradecer a oportunidade de estar aqui perante a esta autoridade, que é o professor Gelsi, que não é só uma autoridade, é uma autoridade na educação, uma autoridade como um educador, que é um dos maiores educadores que eu conheci na minha vida. Então, por isso eu quero aqui enaltecer essa oportunidade de estar num evento ao lado desta pessoa tão magnífica como o professor Gelsi. E eu quero agradecer a presença de todos vocês e me coloco à disposição. Muito obrigado. Um beijo a todos. Boa noite a todos. Obrigado pela participação.